Amém. Mateus 26, verso 47 diz: Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Como pensas tu que eu não poderia orar agora a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saísteis como para um salteador, com espadas e porretes, para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus? Esse texto tem uma passagem nele que me lembra Saul, lá no ministério do profeta Samuel, quando Deus deu uma ordem para Saul, tão clara, tão lógica. Ele tinha consciência da ordem, mas ele foi e fez outra coisa. E esse texto aqui sempre me lembra de Saul, aquela grande e terrível lição. Mas, seguindo com calma, nós vamos chegar à passagem específica em que eu lembro de Saul. Eu quero primeiro retornar o nosso texto para nós analisarmos verso por verso dessa passagem bíblica. Diz que Jesus estava ainda a falar. O Evangelho de João coloca como que Jesus estava orando. Lá, quando esse episódio é narrado por João, ele está no capítulo 18. E no 17, Jesus está fazendo uma oração tremenda, chamada oração sacerdotal, em que ele intercede ali pelos seus discípulos, intercede pelos aqueles que ainda viriam a crer nele, intercedeu por mim e por você. Então, estando ele ainda a falar, ela estava sendo antecedido essa oração, que é muito específica lá em João 17. Aí eis que chegou Judas, um dos 12, era um discípulo de Jesus, era um dos apóstolos. Com ele, grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Quer dizer, a maneira como foram atrás de Jesus, Jesus depois disse assim: vocês vieram prender um salteador? Vocês vieram com espada, com porrete? Se isso aí vocês usam para prender marginal, quando vocês vão em busca de alguém que está pronto a resistir vocês e até matar vocês. Mas vocês vieram com isso para prender a mim? Amém, meu irmão? Dá para sintonizar? Jesus Cristo disse assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou e torno a tomar. Jesus olhou: para que isso aí? Para que essas espadas? Para que esses porretes? Os propósitos de Deus são tremendos, não entram em equívocos, mas Jesus está demonstrando, com essas palavras, Jesus está dizendo que vocês não entenderam quem eu sou, realmente vocês não entenderam.
Porque se tivessem entendido quem era Jesus, bastaria chegar diante de Jesus e dizer assim: está preso, segue a gente, tudo bem, vocês ficam para aí, eu vou seguir os caras aqui, estou preso. Não era assim que Jesus ia fazer? Era assim que ele ia fazer. Não precisava ninguém chegar com espada, não precisava guarda, não precisava nem guarda, bastava alguém lá do Império Romano, que era quem tinha autoridade para prender, chega lá e dizer assim: está preso. Estou preso, vou para onde? Me acompanha. Acabou, Jesus iria. Jesus está demonstrando, vai demonstrar na frente: vocês vieram com todos esses apetrechos para me prender? Como se eu fosse tentar fugir, como se eu fosse tentar escapar, como se eu tivesse com medo de vocês, ou medo do que vocês podem me fazer? Não, vocês erraram. Mas vamos lá. E o traidor tinha lhes dado um sinal dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Quer dizer, eles não conseguiam identificar Jesus, eles só identificavam Jesus quando Jesus está falando no meio da multidão. Mas fora esta postura de Jesus, quando Jesus estava simplesmente calado no meio do povo, ele era como qualquer outro. Olhando para as vestes dele, ninguém o identificaria, as vestes dele eram como dos outros, os cabelos como os dos outros, a barba como os dos outros, as sandálias iguais dos outros. Jesus se vestia como um pobre coitado, como um plebeu da época. Então, o homem disse assim: olha, eu vou mostrar para vocês quem é ele. Eu vou beijá-lo. Aquele que eu beijar, eu vou chegar, e aqui diz, Rabi, eu te saúdo, e beijou Jesus. Foi a traição, né? Mas se eles olhassem: não, Jesus é diferente, só olhar para ele a gente vai ver que ele é o tal. Não. Hoje, a lição que eu tiro é que hoje, muitas pessoas querem ter reverência pela roupa que veste, pelo carro que usa, pelos adornos da fachada da sua casa. Não é assim? É claro que é assim. Quanta gente está por aí, meu irmão, passando a pão e água, mas pagando prestação de carro zero, só para o vizinho achar que o cara tem alguma coisa. Você deve satisfação a ninguém? Você tem que viver a sua vida, meu irmão. Se você come pão e água, se você tem dinheiro ou não, ninguém está batendo na tua porta, nem você está batendo na de ninguém, vive a sua vida. Mas por aí é assim. As pessoas às vezes estão justamente nesse sufoco, nessa dificuldade, mas querem viver de aparência. Meu irmão, o que tem que resplandecer na nossa vida não é recurso financeiro, é o brilho e a glória de Jesus Cristo. É isso que tem que resplandecer. Se eu tenho dinheiro, se você tem dinheiro, isso é um problema meu e seu. Nunca use o seu recurso financeiro para afrontar alguém, ou para demonstrar uma posição melhor ou maior do que de alguém. Não. Se você tem dinheiro, quer pegar, botar a mão no seu bolso, puxar R$100 e dar de esmola, dê, é um problema todo seu. Mas não se preocupe que ninguém veja que você está dando R$100 de esmola, ou que está sustentando uma família, ou que está ajudando uma casa. Não esquenta com isso, porque essa não é a realidade. O mundo dá muita volta, todo mundo tem os seus altos e baixos. Nós já conhecemos muita gente rica que acabou ficando pobre, não suportou a pobreza, pulou da ponte Rio-Niterói, se suicidou, tomou veneno, chumbinho e outras coisas mais. Isto é a vida que se vê por aí. Camarada, tem um monte de ação, sei lá, da Petrobras, ou era na época a Telemar, que hoje é Oi, sei lá o quê, aí daqui a pouco muda a política do país, o cara que tem milhares e milhares de reais, daqui a pouco ele não tem mais nada, porque a política mudou, chegou alguém lá, sancionou uma nova lei, carimbou, acabou. Ele vê o riacho de dinheiro dele, que estava em papéis, ser todo jogado esgoto abaixo. Então, Jesus, para que ele fosse identificado, foi necessário alguém chegar bem próximo dele. Isso me chama a atenção. 49, o verso diz: e logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste?
Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Jesus ainda olha para Judas e ainda usa essa expressão: amigo, a que vieste. E eu às vezes fico pensando, por que Jesus chamou Judas ali de amigo? Se essa é uma expressão que normalmente nós usamos para alguma coisa de bem, né? Ou um momento de paz, ou sei lá, uma saudação, alguma coisa, mas Jesus olha para Judas e diz: amigo, a que vieste? E Jesus já sabia quem é que o ia trair, porque lá na mesa, quando ele está celebrando a Páscoa, ele já tinha dito para João: aquele que eu pegar o bocado molhado, né, e der a ele para comer, esse é que vai me trair. E ele pega e dá para Judas. Ele sabia que Judas o ia trair, mas mesmo assim Jesus ainda olha para ele e diz assim: amigo, por que você veio fazer isso? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Agora, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Irmãos, aqui eu quero frisar que tem atitudes nossas que nós estamos muito convictos, muito certos, mas podemos estar errados. Eu, quando olho para a minha postura hoje, com 40 e poucos anos, e eu lembro dos meus 16, 18, 20 e poucos, eu sou um homem completamente diferente. As experiências de vida nos ajudam, nos ensinam a ser diferente. Antes, nós chegávamos: isso aí aconteceu, não, mata, cadeira elétrica, forca, um ímpeto. Parece que no começo, a falta de experiência de vida, ou sei lá se são os hormônios, como diz a ciência, nos leva a atitudes que depois a gente se surpreende vendo que errou e se envergonha. Então as experiências de vida já servem para a gente ter mais cabeça do que braço, mais meditação do que a vontade de ver a consumação, seja lá do que for. Nós precisamos ser devagar. E o que eu vejo aqui? Pedro, né? A escritura vai dizer que esse que fez isso aqui foi Pedro. Um dos que estava com ele estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Em outra passagem de uma das outras narrativas do Evangelho, diz que alguém ainda vira para Jesus assim: Senhor, vou feri-los a espada, e saca da espada e corta a orelha do homem. Mas Jesus grita assim: não, Pedro, guarda a tua espada na bainha, porque quem ferir a espada será ferido, quem matar com a espada será morto. Mas a convicção de Pedro era tremenda, e faz jus ao que ele tinha dito: Senhor, eu vou contigo até a morte. Ele está vendo um exército armado, sabendo que ele não vai vencer, mas ele está disposto a morrer naquela batalha defendendo Jesus. Porém, meu irmão, aprenda uma lição poderosa que eu aprendi: Jesus Cristo me chamou para pregar o Evangelho e não para defendê-lo. Jesus Cristo não precisa ser defendido por ninguém. Ele é Deus vivo e se defende a si mesmo. A minha missão é pregar o Evangelho. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E no Evangelho não se encontra o quesito defesa de Deus. Você já viu a Bíblia dizendo: eu preciso de alguém para me defender? Deus está procurando de alguém que o defenda. Não, Deus é vivo, o nosso é vivo, não é de barro, não é de gesso e não é invocado dentre os mortos. O nosso é vivo, não precisa ser defendido por nenhum de nós. O que Ele quer é que levemos adiante a sua doutrina, o seu nome, e se alguém pisar ou escarnecer do seu nome, zombar do seu nome, ele, se quiser, se defende. A minha missão é continuar pregando o Evangelho. A Globo já colocou uma prostituta sentada em cima da Bíblia. Problema deles, estou nem aí. Os homossexuais estão dizendo que Jesus era um homossexual. Já ouviu isso? Que absurdo. Estou nem aí, meu irmão, estou nem aí. A minha missão é continuar pregando o Evangelho.
que salva, liberta, cura, restaura. Aquilo que Deus me dá a anunciar, é isso que eu vou pregar. Pedro aqui, Senhor, eu vou te defender, e sacou da espada. Aí Jesus vem e diz assim, é o verso 51, né? Eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Porém Jesus diz, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar meu pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, olha o que Jesus está dizendo para Pedro. Peraí, quem te pediu para me defender, cara? É só eu abrir a minha boca e nada disso aqui vai acontecer. Deus me dá mais de 12 legiões de anjos. Não estou precisando da tua defesa, Pedro. Guarda a tua espada aí. E aí começa um diálogo ali. Jesus fala com Pedro enquanto os inimigos estão ali esperando. Vamos esperar esses dois acabar de discutir aí para a gente prender ele, né? Ou seja, até ali, diante dos exércitos inimigos, Jesus parou o tempo, os obrigou a ouvi-lo, enquanto está deixando uma lição para Pedro e para todos nós. Na presença dos nossos adversários, Deus preparou uma mesa farta. Isto é Deus. Nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Nenhuma das suas ações pode ser frustrada. Isto é Deus, um Deus tremendo, que ele disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Então, Pedro, guarda a tua espada. Os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Eu poderia pedir 12 legiões de anjos, Pedro. Eu não estou aqui precisando da tua defesa. Pedro, eu não vim do meu pai, eu não nasci por graça do Espírito Santo, eu não entrei no ventre de uma virgem, eu não nasci nesse mundo para chegar aqui e precisar de que um homem me defenda, Pedro. Amém, meu irmão? Você está defendendo Jesus por aí? Está fora do plano, está perdendo seu tempo. Prega o evangelho, rasga o verbo, luta pela verdade e pela justiça. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, mas não é defender Jesus. Muito crente esquece, confunde a sua caminhada, pensa que tem que defender Jesus. Não, é ao contrário, é Ele quem nos defende, porque é o maior que defende o menor e não o menor que defende o maior. Então temos que saber direitinho qual é a nossa missão. Mas Pedro está muito convicto, irmão. Essa convicção errada, ela mexe comigo, ela me abala. Tem até uma mensagem escrita que o título é Erradas Convicções, onde nós pegamos vários exemplos da Escritura e vemos pessoas completamente determinadas, dizendo, vamos porque Deus é com a gente. Foram lá e quebraram a cara. Pedro aqui cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Quando ele fez aquela obra que cortou a orelha, que a orelha caiu, Jesus disse assim, não, o que tu fez está errado, vou desfazer a tua obra. Pegou a orelha e botou no lugar. Tem muito crente convicto fazendo obras que Jesus está desfazendo. Entende, irmão? O cara está convicto, Senhor, eu vou te defender, está aqui a espada. Cortou, Jesus falou, está errado. Eu vou desfazer a obra que você fez. Pegou, botou a orelha no lugar e os inimigos tudo assistindo. Os inimigos tudo observando aquela cena. Adiantou? Não poderiam pelo menos dizer, caramba, o que esse homem fez? E nós viemos aqui para prendê-lo? Outra lição, irmão, não interessa o bem que você faça, não importa o bem que você faça, os inimigos que querem ver o teu mal, eles não estão olhando para as tuas boas obras, portanto, não tente agradar ninguém, faça o que Deus te manda fazer. Se Cristo naquele momento não teve nem um soldadinho, nem um servozinho lá que dissesse assim, peraí, caramba, o que esse cara fez? Pegou uma orelha cortada, botou no lugar, está lá inteirinha, sem nenhuma marca de cicatriz, sem nada, o camarada está normal, parou a dor, parou tudo, não importa, não importa o que nós façamos, o mundo precisa do nosso sangue, o mundo precisa
dos nossos brados. O mundo precisa que nós cumpramos a nossa missão. E a remissão, como Jesus disse, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, a nossa remissão, irmão, está por sangue e sangue, regando o jardim do Evangelho. O exemplo é Jesus. Aqui ele continua: ou pensas tu que eu não poderia orar a meu Pai, que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões é muita coisa. Parece que uma legião compreende 2.000. 12 legiões seria duas vezes 12.000, ou 12.000 vezes 12 vezes 2.000. É um número meio absurdo. Jesus falou: se eu orar aqui e pedir isso, isso vem. Mas só que, mesmo tendo o recurso de ser livre de uma situação, Jesus Cristo reconheceu de imediato que ele não deveria ser livre daquela situação. Irmão, aí, vamos com muita calma. Nós, seres humanos, não estamos não estamos tão propícios a aceitar que o mal venha sobre nós. Nós estamos sempre dispostos a receber o bem, o bem, o bem e o bem. Mas Jesus diz em João 20, 21, que como o Pai o enviou, ele também envia a cada um de nós. Muitas vezes, nós logo nos revoltamos e, como se diz na gíria, pisamos nas tamancas, não aceitamos uma situação contrária, não aceitamos uma adversidade, estamos sempre prontos a receber do bem, do bem, do bem. Não estamos nunca prontos, já que alguma espada chegue, alguma dificuldade chegue. Mas Jesus aqui está dizendo: tu não sabes que eu poderia pedir 12 legiões de anjos? Mas aí ele diz no 54, como pois se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Irmão, presta atenção, Jesus está vivendo uma situação em que ele pode ser livre dela, mas ele reconhece que a vontade de Deus é que ele não seja livre. Existe uma escritura a ser cumprida e ele compreende que aquele momento tem que ser cumprido. Mas por quê? Por que Jesus aceitou aquele momento? Por que Jesus compreendeu aquele momento? Por que Jesus, vamos dizer assim, entre aspas, não esquentou com aquele momento? Por que Jesus não quis fazer uso da espada? Por que Jesus não quis fazer uso das legiões de anjos? Por quê? Porque ele diz, como pois se cumpririam as escrituras? Ou seja, ele tinha conhecimento das escrituras. Se você não tem conhecimento das escrituras, meu irmão, tudo que vier sobre a tua vida, você fica em parafuso, você não sabe o que vem de Deus, o que vem do diabo, você não sabe se tem que pular fora, se tem que deixar acontecer. Mas Jesus disse, epa, tem cumprimento da escritura aí. Quando ele pensou em abrir a boca e pedir as 12 legiões de anjos, ele falou assim, não, tem que se cumprir a escritura. Pedro sacou da espada e disse, guarda a tua espada, tem que se cumprir a escritura. Existem uns mártires lá debaixo do altar de Deus clamando, lembra? E Deus falou o que para eles? Aguarde até que se cumpra o número dos vossos conservos, que de igual modo vão padecer pelo evangelho como vocês. Pode ser que nós venhamos a nos deparar com uma situação dessa, em que nós temos condição de abrir a boca e dizer, Pai, passa de mim esse cálice, mas o que Deus quer ouvir é que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Quem quer ser mandado embora do seu emprego? Ninguém quer. Eu lembro que uma vez, quando eu fui demitido do último emprego que eu tive de carteira assinada, quando eu estava arrumando as minhas coisas, e um rapaz que gostava de mim, conhecia o meu caráter, ele chegou, viu eu arrumando minhas coisas, e disse assim, que isso? Falei, fui demitido. Ele falou, que isso? Mas justo agora, logo na época de Natal, que você foi demitido, aí ficou revoltado ali com os patrões, e eu acabei de arrumar minhas coisas e seguir o meu caminho. Mas quem quer ser demitido? Ainda mais na época de Natal, né? Tem gente que ainda diz até assim, poxa, não deu nem para eu receber o 13º.
Quando eu saí, o primeiro profeta que eu encontrei no meio da rua, um homem virou para mim e falou assim: aí, homem, não te conheço, mas o Deus que você serve é o mesmo que eu sirvo. Assim diz o Senhor: eu fechei as portas na terra e abri no céu. A sua vida está na mão de Deus, meu irmão? Então deixa os rios baterem, deixa os ventos soprarem. As mensagens nesses últimos dias têm sido mensagens para você aprender a discernir e aceitar situações. Porque Jesus, o Todo-Poderoso, coroado de glória, majestade e santidade, aquele que o Salmo 24 diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Esse Rei da Glória fez-se carne, habitou entre nós e deu a cara a tapa. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira e decretou que todos os anjos, miríades e miríades e miríades, o adorem. Esse aí veio aqui na terra e aquela criatura que ele fez, o esbofeteou. E ele disse que era propósito do Pai. Nós temos que estar preparados para que o propósito do Pai se cumpra. Precisamos como? Entender que é parte da Escritura, irmão. Eu sempre falo, porque tem coisas que marcam lá dentro do presídio, aquela situação difícil, aquela situação complicada. A única coisa que eu pude dizer para Deus foi o seguinte: Deus, eu sei que eu ando contigo, se eu estou aqui é plano teu. E hoje todo mundo vê, até os meus inimigos têm raiva das minhas cadeias. Tem gente por aí colocando estudos na internet revoltado, tentando desqualificar as prisões, só porque viu que pelo fato de eu ser preso, é porque sou melhor do que eles. Se eu fosse igual a eles, estaria como eles, mas como sou melhor do que eles, tenho a coroa das algemas comigo. Eles sabem disso pelo que conhecem da Escritura, mas não querem admitir. Gente que esteve aqui, gente que leu os jornais, quando me encontrou na rua, disse: eu não soube que você foi preso não, apareceu escrito assim: mentirosa. Não querem admitir. Quando eu passo com as minhas camisas Polinter, eu estive lá, eles viram a cara. Quando passo aqui em frente, dizia que escândalo aí, fui preso como Paulo foi, fui preso como Tiago foi, fui preso como João foi, fui preso como Jesus Cristo foi, porque eu sou igual a ele, eu ando com ele, ele anda comigo. Então, irmão, nós temos que estar preparados para receber os propósitos de Deus. Tem crente que não é habilitado para a guerra, porque está só preparado para receber o bem de Deus. Só que o bem de Deus é o que Ele projeta para mim, e não o que eu projeto para mim mesmo. Quando Estevão morreu debaixo da chuva de pedras, foi um bem de Deus para ele? Foi. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Daniel na cova, foi um bem de Deus para eles? Foi. Mas quem queria entrar naquela cova e naquela fornalha? Quando João foi extraditado para a ilha de Patmos, foi um bem para ele? Foi. Mas quem queria ir para aquele deserto lá? Lugar onde não se tinha direito nem às suas necessidades básicas. Quando Tiago perdeu a cabeça, por ordem de Herodes, foi um bem de Deus para ele? Quando Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, foi um bem de Deus para ele? Então nós temos que aprender a receber o bem de Deus, né? Lembra de Jó, quando Deus arrancou de todos os seus bens? Que a mulher disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó, o que declarou? Como falas uma louca assim, falas tu. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Então aquilo que Jó está recebendo de Deus naquele momento, ele está olhando como mal. Mas o projeto final, ele declara o quê? Depois daquele mal: eu te conhecia de ouvir falar, agora te veem os meus olhos. Ora, então aquilo que ele julgou mal, não era mal, era bem. Ele disse: olha, maldito seja o dia em que eu nasci. Aquele dia que eu nasci,
que ele não exista mais, que ele seja um dia de trevas, mas no final, graças àquelas trevas por onde ele passou, ele vira para Deus e diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Não foi quando estava tudo bem, foi quando estava tudo mal, em que Deus fala com ele do meio de um redemoinho, que é símbolo de confusão. Foi na confusão, na dificuldade, na adversidade, que Jó viu a Deus. Pedro faz o seu papel, né, como um homem meio que natural, tentou um monte de recurso, mas Jesus não aprovou a atitude de Pedro. Tem muita gente por aí, muito bem intencionada, mas com a sua própria intenção. Nós temos que entender que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus, não é a nossa. Não é a nossa. Quando eu acho que vou fazer algo para Deus, que Deus não me orientou a fazer, eu não estou fazendo para Deus, eu estou fazendo por causa da minha própria memória, e é aí que muitos caem. Oh, tesoureiro, quanto dinheiro tem aí no caixa? Ah, tem 500 mil, então vamos comprar aquela propriedade. Está errado. Tesoureiro, quanto tem aí no caixa? Tem 500 mil, poxa, dá para comprar aquela propriedade. Vamos orar para ver se Deus dá a direção. É assim que se conduz. Deus tem que falar. Nós vivíamos dizendo que o nosso Deus é um Deus vivo, mas na hora de tomar a decisão eu vou e tomo com a minha própria cabeça. Aí depois, pastor, a senhora por mim? Não, tenho mais o que fazer. Aqui, como pois se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes, para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Ué, por que vocês vieram me prender agora? Não mudou nada, eu estava lá, ó, juntinho de vocês, fazendo o que sempre fiz. Por que vocês vieram me prender agora? Por que vocês não me prenderam? Aí Jesus continua dizendo assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Eu estive lá, ó, lá juntinho, lá dentro do templo, no átrio lá, debaixo do nariz de vocês, e vocês não encostaram a mão em mim. Sabe por quê? Porque é agora que é o poder das trevas e da escuridão. É agora. Diz lá Lucas 22, 53, eu escrevi aqui: vossa hora chegou e o poder das trevas, agora vocês podem lançar a mão em mim. Quando eu estive lá, debaixo das saias de vocês, vocês não puderam fazer nada. Qual é a grande lição que eu aprendo? As trevas estão detidas pela sebe do Senhor, porque a Escritura diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Estamos cercados, estamos guardados. Irmão, eu vou te dar uma dica. Não chegou ainda o poder das trevas e da escuridão para te abater. Por isso, faz a festa, meu irmão. Abre a tua boca, prega, anuncia, busca a face de Deus, segue a direção, taca fogo na cauda do diabo, faz a festa, porque a hora é nossa. O momento é nosso. Quando nós terminarmos a missão, lembra que Jesus, quando está na cruz, ele diz o quê? Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, cumpriu o tempo dele, mas enquanto não cumpriu, ele desfilou debaixo das barbatanas de Herodes, de Pilatos, de Caifás, de Anás e de todo mundo, e é isso que nós estamos fazendo, estamos desfilando debaixo do bigode de todo mundo, e quero ver quem lançará a mão de nós, e quero ver se tem prisões e cadeias para nos conter, porque a nossa hora é essa, e o poder das trevas e da escuridão ainda não recebeu poder para passar a sebe do Senhor, porque o Senhor disse: as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Segue a direção e não tenha medo, toca a trombeta em Sião e anuncia as boas novas, exulta, canta, celebra, salta como os bezerros do cevadouro.
Não te detenhas, não enxergue barreiras, não enxerga limite, porque tudo acontece no projeto de Deus. Jesus falou assim: agora é que vocês vão lançar a mão de mim. Esse é o momento de vocês. Mas e quando eu estive lá no templo? Debaixo da batina de vocês, o que vocês fizeram? Nada. Pode me prender. Porque agora é hora de se cumprir a Escritura. Chegou a hora de eu ser glorificado e ser recebido junto do meu Pai. Aí quando Jesus se manifesta novamente aos seus discípulos depois da ressurreição, ele diz: todo poder me é dado nos céus e na terra. Aquilo que os homens achavam que era derrota quando viram Jesus na cruz, desce da cruz aí e te salva. Tu não és o Filho de Deus? Olha lá o derrotado. Quando Jesus diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani, ele clama por Elias. Vamos ver se Elias o vem salvar. Ao terceiro dia Jesus está lá intacto. Todo poder me é dado nos céus e na terra. Quando ele se manifesta para João na ilha de Patmos em Apocalipse, com a declaração gloriosa de Jesus: como eu venci. Ué, mas quando olharam para ele na cruz, ninguém viu um vencedor. Quando olharam ele de coroa de espinho, ninguém viu um vencedor. Quando viram Jesus na via dolorosa carregando a minha e a sua cruz, ninguém viu um vencedor. Mas quando ele se manifesta para João, com os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente e uma espada afiada de 2 gumes saindo da sua boca, ele diz: como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono, e todos nós que vencemos nos assentaremos com ele. Esta é a visão, meu irmão. A visão do ministério é tacar fogo, é pisar na cabeça do diabo e aproveitar, porque ainda não foi liberado o poder das trevas. Faça a sua parte, faça o melhor. Desafia, zomba e escarnece de Baal e dos seus profetas. Porque o momento é nosso. E tem mais, hein? Voz da restauração é tremenda, a unção é poderosa. Até que chegue a hora de nós glorificarmos Jesus Cristo com o seu sangue, com o nosso sangue, como Ele nos tem engrandecido com o seu próprio, ainda temos muito chão para percorrer, ainda temos muitas almas para ganhar. Todo dia, notícia nova. O site Ouve ó Israel está invadindo tudo que é canto. Os sites todos que têm sido feitos aí estão tendo acessos tremendos de tudo que é país, de tudo que é canto. E Deus prometeu que neste ano, 2010, nós chegaríamos aos 4 cantos da terra. E hoje nós estamos com TV e rádio online, sem fronteiras, 24 horas transmitindo aquilo que o Senhor nos dá. Amém, meu irmão? Então, só para concluirmos, Jesus vai dizer, nesse mesmo cenário aqui, quando ele diz lá em Lucas 22, 53, que, olha, agora vocês vão lançar a mão de mim, porque agora é o momento que Deus determinou para o poder das trevas e o poder da escuridão. Então, muita gente poderia dizer assim: pronto, pegamos o cara, na cabeça dos incautos, dos insanos, seguramos o cara, agora demos fim nele. E quando Deus permitiu que as trevas tomassem o seu lugar, em que as trevas sobressaíssem, em que as trevas mostrassem, entre aspas, o seu poder, o seu domínio, em que as trevas aparentemente prevalecessem, quando as trevas estavam rindo, se alegrando e exultando, apenas ali era mais um degrau do projeto de Deus se cumprindo. Para que Cristo fosse até a cruz derramar o sangue remidor para resgatar a minha e a tua alma do inferno. Há algumas pessoas que viajam, eu acho interessante essa viagem, né? As pessoas dizem que o diabo está no seu reino, quando Cristo está lá na cruz, né? O diabo está no seu reino dizendo: olha lá, pegamos ele, acabamos com ele, encerramos o tempo dele, findamos a carreira dele. E está todo mundo festejando lá no reino das trevas. Porque Paulo diz, né, que o Senhor foi às regiões mais baixas, e muita gente interpreta que teria sido isso. Ele diz que Jesus pegou a cédula que nos era contrária e cravou na cruz. E dizem que ao terceiro dia há uma grande festa no reino de Satanás, mas de repente se ouve passos.
Você pode ouvir esses passos? Você pode sentir a presença que vem se aproximando? Enquanto o diabo está sorrindo, pegamos ele, passos começam a ser ouvidos, e o sorriso do diabo vai se desfazendo, e de repente, Jesus Cristo declara: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Mas nós não tínhamos vencido. Quem está cumprindo um projeto de Deus, ainda que diante dos olhos do diabo ou de homens pareça derrotado, sempre é vencedor. Então, meu irmão, nós concluímos com essa declaração que Jesus diz: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou seja, cumpre o que eu entendo, cumpre o propósito de Deus. Se Jesus tivesse dito: Pedro, vamos guerrear, é para guerrear. Mas Jesus já tinha dito, né? Antes de tudo acontecer, o que Jesus tinha dito? E Pedro já havia ouvido. O problema é que algumas pessoas ouvem, mas esquecem, não sabem guardar o que ouvem, não registram. Mas Jesus já tinha dito: olha, ninguém vai tirar a minha vida, eu vou entregar. Este é um mandamento que eu recebi do meu Pai. Mas na hora que Jesus projetou entregar a vida, Pedro quer impedir. Então, meu irmão, guarda a tua espada, ou use a tua espada, mas desde que seja um propósito de Deus, não um propósito da sua própria cabeça. Amém? Então o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.